turma, seja bem-vindo a mais um podcast da Dinheiro com Psicologia, um podcast que a gente fala de dinheiro, de psicologia e de psicologia enquanto profissão. Eu sou Luciana Cardoso, a host desse podcast, e hoje eu estou muito feliz mesmo, porque eu estou com as minhas amigas, pessoas queridas, pessoas que eu admiro. E hoje eu estou aqui com a Ju, com a Lari, minhas amigas, e vamos se apresentar aqui de uma forma bem tranquila, democrática. Ju, se apresente para o pessoal. Vamos lá. Eu sou Juliana de Oliveira, mineiríssima, de Uberlândia. E sou psicóloga já há 9 anos. Eu estou super feliz de estar aqui. É a primeira vez num podcast, então fico muito grata pelo convite. Eu trabalho com atendimento clínico, né, enquanto psicóloga. E eu tenho focado meu trabalho em pessoas que estão buscando construir a sua vida adulta, né? Construir o seu caminho pela vida adulta. E lidando com essas questões que vão permear as decisões, as escolhas, como lidar com isso, né? Como ficam as relações familiares nesse momento de construir o caminho aí, construir o caminho pela vida adulta. Então, o tema aqui de hoje tem tudo a ver com isso. Tudo a ver. Já vou apresentando o tema depois da Lari. Lari, e você? Se apresente pra gente. Bom, primeiro eu quero te agradecer, viu? Mais uma vez aqui junto com você. Obrigada. Obrigada, eu. É sempre um prazer. Eu tenho aprendido muito com você e você tem feito um trabalho brilhante. É muito bom também poder falar para as pessoas sobre o seu trabalho, o quanto isso eu vejo, né? Além de ter feito, fiz o seu curso, um deles, aliás, dois. Né? Dois deles. Ainda indico demais, então tenho visto como seu trabalho tem feito a diferença. Obrigada por me convidar e estar aqui junto com você mais uma vez. Bom, eu sou Larissa Caramaschi, sou psicóloga há 21 anos praticamente. E sou especialista em terapia de família e de casal, trabalho com família desde que eu me formei. Quando eu me formei, eu já terminei junto a minha primeira especialização em terapia de família e de casal. Então, esse é o meu foco, né? Eu trabalho com a clínica, com casais, com famílias e com a terapia individual. É um assunto, hoje nós estamos aqui e a gente vai tratar de um assunto que é muito importante e que praticamente todos nós temos que trabalhar isso em terapia, no nosso desenvolvimento emocional, no desenvolvimento da nossa autonomia. Então, a codependência é um assunto muito importante, especialmente para nós que temos aí uma profissão de cuidadores, né? Então, todo mundo que é cuidador, de alguma forma, tem ali um pezinho na codependência. Então, esse tema é super importante para que a gente possa se desenvolver. Eu já ia começar até falando, mas eu vou apresentar o tema, se todo terapeuta ele é codependente, mas depois a gente fala sobre isso. No podcast de hoje nós vamos falar sobre codependência, nós vamos falar sobre pertencimento. É uma palavra que é tão usual para nós terapeutas de família, né? Nós vamos falar sobre autonomia, nós vamos falar sobre essa liberdade de poder criar a sua família, de sair de um sistema de origem e construir sua família atual aí. Então, é um tema extremamente necessário, né? Vamos começar? Bora? Bora. Vamos lá, gente. É um bate-papo super tranquilo sobre codependência, sobre essas questões de família, pertencimento, ser dona de mim, né, Ju? A Ju tem um curso que chama Ser Dona de Mim. Vamos começar? O que é codependência? Larissa! Codependência é uma forma de funcionar que nos leva a algumas disfunções de relacionamento. Então, são comportamentos, são emoções ligadas a uma autoestima baixa, a estar cuidando sempre do outro em detrimento de si.
Então, a codependência foi um termo que surgiu aí muito para falar sobre os familiares dos alcoolistas, por exemplo. Né? Por quê? Porque são pessoas que vivem em função do outro. São pessoas que vivem praticamente para servir ao outro, mas de forma a querer controlar o comportamento do outro, e nessa tentativa de controlar o comportamento do outro, ele não controla o seu próprio comportamento. Então, é uma forma compulsiva de cuidar do outro em detrimento de si. Isso é a codependência. Vamos lá. Eu trouxe um livro, eu vi que você já trouxe outro aí. E aí, claro que, gente, meus livros são todos anotados, não vai dar para você ver, mas assim, eu falo pro meu marido muito, se um dia eu não estiver aqui mais presente, pelo amor de Deus, presta atenção nos meus livros, que tudo tá escrito neles, tá? E aqui nesse daqui, que é o Codependência Nunca Mais, que é um livro que eu amo indicar para as pessoas e acho que vale a pena, tem uma frase que fala, codependência significa que eu sou uma tomadora de contas. Ai, gente, mas eu amei essa frase. E eu amei essa frase porque eu acho que a gente demora a entender o que é codependência e a perceber a codependência na gente. Principalmente porque eu acho que o codependente, ele tá tão acostumado a olhar para o outro, ver o outro, que ele não... Que talvez a última coisa que ele entenda é que ele é um codependente. E eu falo isso e eu perguntei da questão do terapeuta, porque durante um tempo da minha profissão, eu acreditava mesmo que eu tinha que responder o paciente na hora, que, nossa, eu tinha que atender, eu não posso faltar. Ele precisa de mim. Eu tirava férias e eu trabalhava muito nas minhas férias. Eu acho que a pandemia teve que acontecer para eu descobrir o quanto eu acreditava que eu precisava estar ali presente. O paciente, acontecia alguma coisa, mandava mensagem, tô passando mal, e eu tava ali pronta para atender. Me dá 5 minutos que eu atendo. E eu já tinha lido esse Codependência Nunca Mais. Para mim, ele é um clássico, mas eu não percebia ele... Eu não me percebia enquanto uma codependente. Isso eu acho que é o mais comum, né? É o maior desafio para lidar, para trabalhar essa questão. A pessoa se reconhecer como codependente, porque quem tem problema é o outro. Eu sou o ajudador, né? Eu tomo conta. O ajudador. E eu acho que... percebo que é muito... O desafio de perceber isso, de se reconhecer como um codependente, é porque também isso é muito validado, né? É bonito. Eu cuido do outro, eu tomo conta do outro. É quase que uma doação, né? E as pessoas valorizam muito essas atitudes. É bondade, é visto como uma bondade. Há um reforço nisso, né? Sim. Então, eu não estou errada. Eu tô cuidando. É ele que tem que resolver o problema dele. Então, o desafio de dar conta de resolver essa questão, de se perceber ali, eu entendo que fica muito nesse lugar também, né? Porque é dolorido olhar para isso. Isso que você me falou me pensou. A minha maior luta como psicóloga do dinheiro é justo essa, que passa pela romantização da pobreza, sabe? Também. E existe uma codependência financeira que a gente vai falar aqui, mas existe uma codependência financeira. E a minha maior dificuldade é justamente essa, porque as pessoas acreditam que... Não, mas é só o dinheiro, é a vida da outra pessoa, eu tenho que ajudar. O que tem 10 mil, o que tem 1.000, o que tem 100? E as pessoas não percebem que elas estão, eu vou falar a sua palavra, ajudando a dor. Elas estão intensificando a dor do outro, dela e de todo o sistema. Porque a codependência, ela não afeta só aquela pessoa. Ela afeta o sistema inteiro, né? Ela afeta o sistema inteiro. Vamos pensar aqui, Lari, quais são as características, na sua opinião, da pessoa codependente? Se eu posso falar assim. Quais são as características? É interessante disso que vocês acabaram de falar, tanto você, Lu, quanto você, Ju, é que para que uma pessoa se sinta valorizada, para que ela sinta que ela tem valor,
ela precisa, então, cuidar do outro, salvar o outro. Então, aí, como isso é muito valorizado, essa questão da ajuda, especialmente na nossa cultura, né? É muito valorizado, então ela busca o seu alto valor na valorização do outro pelo que ela fez. Então, a gente parte por aí. A pessoa que é codependente, ela tem o vício de cuidar. E ela é uma super parceira na dependência, porque geralmente ela tem um parceiro, um filho, alguém que seja dependente. E como você acabou de falar a respeito do dinheiro, né? Quando a pessoa dá o dinheiro, coloca ali na mão do outro, ela está reforçando uma dor. Na verdade, o codependente, ele reforça a dependência do outro. Então, aí que está a grande disfunção. Porque quando a gente tem um relacionamento saudável, o que a gente faz é estimular a autonomia do outro e a nossa. Mas na relação codependente, o codependente, ele vai buscar reforçar a dependência do outro para que, assim, então, ele se sinta valorizado, porque aí o outro vai precisar dele. E como a Ju falou, o primeiro passo é reconhecer-se como codependente. Então, características de uma pessoa codependente, ela tem uma autoestima baixa, ela tem muita dificuldade de estabelecer limites, ela não se valoriza, não reconhece em si o que existe de valioso, o que existe de competência nela. A competência que ela reconhece nela é a de ajudar o outro. Ela acaba fugindo da dor dela para atender a dor do outro. Então, ela se envolve tanto com a dor do outro, e aí ela vai encontrando a sua utilidade, mas isso nada mais é também que uma forma de se distrair da sua própria dor. É uma pessoa que é muito preocupada, ela perde sono, porque ela perde noites de sono, preocupada com o problema do outro. Ela se envolve, por exemplo, a gente pode pensar em alguns papéis, como o papel de salvadora. O codependente, ele é salvador. Então, ele está sempre com foco no problema do outro para ver como é que ele pode intervir e salvar o outro. Outra coisa é que ele acaba sendo invasivo, porque ele quer arrumar tantas formas de ajudar o outro, de resolver o problema do outro, que às vezes ele passa do limite, assim como ele permite que passem do limite dele. Então, ele acaba invadindo a vida do outro, acaba invadindo até mesmo a liberdade do outro, até para que possa reforçar a dependência do outro com ele. Se a gente for pensar em cuidados paliativos, por exemplo, tem aquela história da síndrome do anjo. A síndrome do anjo, o que é? Já viu? Em relações, em profissões de ajuda, fala, você é um anjo na minha vida. Esse é o codependente. Gente. Esse é o codependente, é um anjo na vida dos outros. Por quê? Porque ele está sempre ali para suprir qualquer necessidade do outro. Ele não entende que ajudar é diferente de resolver. Ele está sempre procurando resolver os problemas do outro e não ajudar o outro para que este outro resolva os seus próprios problemas. Gente, amei essa síndrome do anjo. Você falou da invasão. Eu vou trazer o tema aqui do dinheiro de vez em quando, porque é o tema que eu sei, é o tema que eu domino, é o tema que eu gosto. E também é um tema que precisa ser falado e as pessoas falam muito pouco. O codependente com relação financeira, no relacionamento financeiro, às vezes ele faz um desastre no sistema. Porque ele quer ajudar a mãe. Ele determinou que ele quer ajudar a mãe. Ele determinou que a mãe precisa ser salva. Que muitas vezes não precisa, tá? É claro que cada caso precisa ser avaliado. E aí, o codependente, ele chega no sistema e ele é extremamente invasivo. Então, vamos lá. A Juliana, ela quer me ajudar. Sou a mãe da Juliana, ela quer me ajudar. O que a Juliana fala? Nós precisamos trocar o telhado aqui da casa da minha mãe. Aí chega pra Larissa, que é a irmã da Juliana, e simplesmente manda trocar. E chega com a conta porque você tem que pagar.
o codependente, ele não consegue, muitas vezes, tá, eu quero trocar, mesmo porque o codependente, ele tem uma baixa existência, pessoal, né? Então, ele não quer trocar o telhado. A mãe que precisa, a mãe tá sofrendo, a mãe que tá doendo. E aí, ele vai lá no irmão e faz uma dívida para o irmão pagar, uma dívida que o irmão não via necessidade, uma dívida que o irmão não enxergava, uma dívida que talvez a mãe não precisava. E aí, ele passa a ser invasivo. O sistema inteiro responde a essa invasão e ele está sempre raivoso, porque ele se sente muitas vezes injustiçado. Ele está lutando pelo sistema, ele está batalhando pelo sistema. Incompreendido até, incompreendido dentro do sistema. Vítima, né? Ele se torna uma vítima. Gente, quando um caso desse chega no consultório, é dificílimo, porque tem essa questão que você falou. Eu tô ajudando minha mãe, mas minha mãe precisa. Eu não tenho mais vida, eu só penso na minha mãe. Tudo isso é em prol do sistema. E ele não percebe que muitas vezes ele está contribuindo para o adoecimento do sistema, né? É muito complicado. Eu fiquei pensando, como que poderia ser um trabalho, Ju, com um codependente? O que você sugeria como um trabalho? O que você pensa como um trabalho? Para trabalhar com essa pessoa? Com o codependente. Será que o codependente chega no consultório? Ou ele não chega no consultório? Tô aqui pensando. Vamos pensar. Com outras queixas, né? Talvez com cansaço, com uma queixa de incompreensão, de conflito com essas pessoas da família. E ele tá muito exausto de ter que fazer tudo, de ter que dar conta de todo mundo, de ter que cuidar. E aí busca essa ajuda, mas sem perceber que esse lugar que ele está se colocando de não olhar para a vida dele, ficar olhando para a do outro, é o que está gerando essa exaustão. Pode estar gerando essa exaustão toda, né? Mas não com esse reconhecimento direto de eu preciso de ajuda. A Larissa falou, ele chega. Eu pensei, nesses 18 anos, tá, Lari? Meu, tá, se 21, meu 18 anos. Eu tô uma baby aqui, gente. Eu acho que é 18 anos, eu me perdi aqui, 18, 16, por aí. Eu não lembro de alguém chegar pra mim e falar, eu sou um codependente, eu preciso de ajuda. Eu não lembro, tem 10 anos que eu trabalho com questões financeiras, eu não lembro de uma pessoa chegar pra mim e falar, eu vou falar essa palavra, eu atrapalho financeiramente o meu sistema e eu preciso de ajuda. Eu não lembro. E é bacana que se você for uma dessas pessoas que já procurou terapia por isso, escreve aqui nos comentários. Com certeza. Escreve aqui, conta pra gente. Olha, eu já procurei terapia porque eu me percebi codependente. Eu não tô lembrando. Eu não lembro, não. Você disse que chega, eu não lembro, Lari. Eles chegam, mas eles não chegam com essa queixa. Eu sou o codependente. Eles não chegam, como a Ju falou, muito bem falado. Se tem uma queixa que eles chegam, assim, em massa, estou muito cansada. Estou cansada dessa relação, estou cansada desse relacionamento. Eu não sei mais o que fazer, porque o codependente é fazer. Então, ele chega com essa queixa, mas realmente chegar, eu vim porque eu sou codependente e eu estou atrapalhando o funcionamento da minha família, Clareza! Eu vim aqui, gente, uma frase super comum tá, então agora, e aí, o que eu tenho que fazer? Eu falei assim, peraí que eu vou buscar cartilha, né? Eu ainda vou construir essa cartilha. Assim, eles chegam assim, mas para falando, eu assumindo, não, esse é o primeiro grande desafio. Quando eles entenderem que, não, eu estou vindo porque eu sou codependente, eu preciso mudar. Nossa, aí sim, começou o processo. Mas essa é a briga do terapeuta, né? Que a pessoa chega lá, conta do pai, da mãe e tal, e aí a gente pergunta, e você? E me fala de você. E não sabe falar. E a pessoa não tem uma história, ela não consegue ficar 50 minutos falando dela, do que ela gosta, do que alimenta a alma dela. Ela não consegue. E essa é uma boa... Eu acho que isso é um bom teste para você saber se você é um codependente. Parar e pensar...
no dia de ontem, o que você falou de você? Quanto tempo do dia de ontem você falou de você e não do outro? Né? Eu acho que esse é um bom parâmetro aí. Hoje, o que você fala de você? Que horas que você fala de você? Quanto tempo você consegue? Lê o subtítulo do livro. Codependência nunca mais. Pare de controlar os outros e cuide de você mesmo. Cuide de você mesmo. É uma coisa que eles não fazem, né? E quando, falando, por exemplo, de relação de pais e filhos, né, já adultos, se você trouxe em relação ao dinheiro, mesmo com qualquer questão, né? Se a gente falar para os filhos, vão cuidar da sua vida, segue a sua vida, vão cuidar da sua vida, deixa seus pais, eles vão cuidar da deles. Eles sabem cuidar da deles. Isso é um absurdo. É como se eu tivesse a sensação de traindo, abandonando. Então, é uma dor que eu percebo que é muito comum. E aí, cuidar da sua vida é um... Aqui, Como? Eu falo muito que eu escrevo nos livros, né? Teve uma parte que eu escrevi. Aí eu escrevi, se fosse para você citar as pessoas mais importantes da sua vida, quanto tempo você levaria para citar você? E é isso. Quanto tempo você levaria para citar você na sua vida? Não existe. Existe o outro, né? Esse livro aqui, eu acho ele sensacional. Acho que é um livro que todo mundo deveria ler. E penso eu que, de uma forma... Talvez aí em níveis, todo mundo é codependente, né? E eu acho que de uma forma assim, às vezes pequena, às vezes grande, mas a gente tem essa codependência. Então é bom a gente olhar para isso e ver que tanto codependente eu estou sendo. E de quem? Porque às vezes você não é codependente do seu irmão, mas você é codependente do seu marido. Você não é do seu marido, mas você é codependente da sua mãe, do seu trabalho. Não, lá no meu sistema, não. Mas e do trabalho? Né? O quanto eu preciso daquele trabalho ali, ou eu preciso salvar aquele trabalho. Então, eu acho importantíssimo. Aí tem... quando a gente trabalha com autonomia, né, para desenvolver essa autonomia, porque é muito importante a gente fazer a diferenciação entre uma relação de afeto, um vínculo de troca e um vínculo codependente. Se a gente pensar assim, Lu, todo mundo é codependente de alguma forma, eu até pensaria um pouquinho diferente disso. Em qual sentido? De que não é porque eu tenho um afeto por uma pessoa, não é porque eu tenho cuidado com uma pessoa, não é porque às vezes eu cedo a alguma coisa numa relação que eu seja codependente, para a gente não misturar essa questão de uma relação de ajuda com a codependência. A codependência, ela é uma forma disfuncional. Por quê? Porque a pessoa, ela não se reconhece enquanto uma pessoa valiosa, como vocês acabaram de dizer, né? A dificuldade de cuidar, de olhar para ela, o que é importante para ela que ela nem sabe. Acontece que se ela olhar para isso, né? Olhar para os problemas dela, ela vai ter que lidar com a dor dela e com a falta dela. Então, ela tem dificuldade de lidar com o que faltou para ela. Então, ela se distrai. Então, uma relação funcional e uma relação disfuncional, que é o caso da codependência, é uma relação em que eu preciso ajudar o outro. E quando eu cedo numa relação, por exemplo, você e seu marido, né? Que às vezes um cede, às vezes outro cede. Aí que está a grande diferença que a gente pode pensar numa relação de ajuda é na reciprocidade. Porque a relação codependente, ela não tem essa reciprocidade. Ela tem, de fato, uma dependência. Um que abre mão de si para cuidar do outro. E o outro que é tão envolvido com a própria dor, que é o dependente, tão envolvido com ele mesmo, que ele acaba não tendo essa reciprocidade funcional. Qual é a reciprocidade aí? A disfuncionalidade, que um reforça o comportamento disfuncional do outro. Quando eu pensei em que
que todo mundo é, às vezes, de uma forma, né? Ou em momentos de vida, porque tudo é ciclo. Graças a Deus a gente evolui, né? Eu brinco muito que a gente anda numa espiral de evolução aí, que às vezes a gente vai e volta. Eu fiquei pensando muito nas questões de abandono de si mesmo. Porque o codependente, ele tem muito esse abandono de si mesmo, né? E que às vezes, em alguns momentos, a gente também se abandona. Mas eu te agradeço muito a sua explicação, eu acho você maravilhosa. Eu não ia perder a oportunidade de contar o quanto você é maravilhosa. Ai, mas eu penso que, em alguns momentos, a gente se abandona de si. E quanto mais consciente a gente tem e quanto mais a gente se cuida, a gente se olha, a gente consegue, rapidamente ir lá e te resgatar, sabe? Eu não acredito num desenvolvimento muito linear. Eu acredito nesse desenvolvimento de espiral, assim. Então, eu acho importante até a gente saber que eu posso passar por isso. Não pela disfuncionalidade, tá? Que eu entendi. Não pela disfuncionalidade, mas às vezes por um ano de descuido, por 6 meses de descuido. E que às vezes a gente precisa... eu falei isso essa semana. Não espere o adoecimento para procurar ajuda. Procura. Você percebeu um sinal, o sinal de abandono. Você teve um sinal, não espera 2. Sabe? Aconteceu isso com minha filha. Eu não preciso de 2 sinais para entender que minha filha precisa de terapia. Eu posso buscar ajuda para ela o mais rápido possível, para o meu sistema inteiro. Então, E não pela dependência, né, Lu? Porque você sabe que por uma orientação, ali você já está com um pensamento diferente. Não porque ela depende, ela precisa. Não, olha, eu posso oferecer algo que vai levá-la para uma autonomia. Exatamente isso, né? Você olha, vê que está tendo ali alguma necessidade. Claro, você, enquanto mãe, você precisa ter esse olhar e a responsabilidade, porque é uma criança. Sim. Né? E aí você, então, a encaminha para uma terapia onde ela pode desenvolver essa autonomia. Né? Então, é um comportamento funcional. Você não precisa ficar esperando para oferecer algo que, na verdade, vai possibilitar ela desenvolver suas competências para enfrentar qualquer dificuldade que seja. Não, quando eu falei dessa codependência, eu não pensei numa disfuncionalidade, numa funcionalidade, mas em momentos codependentes. E que se esses momentos forem descuidados, eu acredito que pode ir uma disfuncionalidade aí. Bom, como que a gente pode sugerir para as pessoas que estão nos ouvindo um caminho, um exercício, um olhar, uma tarefa? Cadê o que você disse agora mesmo, que a pessoa te pergunta, e aí, o que fazer? Cartilha, né? Como? Dicas? O que a gente pode contribuir aí na vida de quem está ouvindo? Um exercício. Como se fosse uma tarefinha mesmo? Uma tarefinha. Terapeuta adora tarefinha. Você não gosta dessas tarefinhas, não, Lari? Espaço demais. Ainda mais terapeuta sistêmica, né? Terapeuta sistêmico trabalha muito com tarefa. Olha, você quer falar, Ju? Pode falar. Tá. O que é a terapia sistêmica que a gente trabalha muito, né? Então, a forma como eu trabalho, a linha que eu trabalho, sempre passa muitas tarefas. E tarefas para a codependência, o que seria justamente a de se perceber. Então, eu gosto muito de fazer exercícios, porque às vezes essa pessoa ela não tem nenhum vocabulário emocional. Né, para conseguir reconhecer, dar nome às suas emoções, aos seus sentimentos e principalmente às suas necessidades. Então, ela precisa se conhecer. Eu gosto de fazer alguns joguinhos de reconhecimento de características. Eu gosto muito de passar tarefa no sentido... Você vai fazer alguma coisa que você gosta. Às vezes a pessoa fica tão perdida. Tão perdida. Muito. Para saber o que é que gosta e geralmente encontra coisas que gosta só na companhia de outras pessoas. Então, eu gosto de fazer esses exercícios de autopercepção, de autoconhecimento, de reconhecimento das próprias necessidades e, principalmente, da ação
para isso, porque o codependente tem muita ação para o outro e pelo outro, mas não tem ação para si. Então, tem uma frase que eu gosto, né, que eu falo, que é: quando não tiver vontade, tenha atitude. Por quê? Porque muitas vezes você não vai ter vontade, você foi criado daquele jeito, você já tem toda uma identidade estabelecida com essa lógica. Então, a vontade não vai vir imediatamente. Você vai precisar ter a atitude com relação à sua própria vida, ao se cuidar. E outra coisa, exercícios de estabelecer limite. Você começa com pequenas coisas. Então, você aceita... Porque dependendo do nível de codependência, você chega num lugar, é oferecido uma comida que você não gosta e você come. Entende? Então, são pequenas tarefas até perceber que, meu Deus, assim, durante um único dia, eu tenho tantas atitudes que me anulam, que me invalidam e que eu nem sequer reconheço e respeito a minha necessidade, que eu sou capaz de comer uma coisa que eu não gosto, só para agradar o outro. Então, eu começo com pequenas atitudes, porque a vontade não vem inicialmente, é desconfortável. O que vem de emoção é um desconforto, de sentimento é um desconforto, é desconfortável. Então, e aí eu falo assim, você vai observar, porque você pode ajudar o outro, mas você não pode se violentar para ajudar o outro. E o que o codependente faz é isso. Ele se violenta para ajudar o outro. Tanto é que ele chega a um nível de autoviolência tão grande que é como se a forma de viver fosse na dor. Então, pequenas atitudes assim eu já começo no dia a dia, bem básico, do falar não. E do fazer alguma coisa para si. Até normalizar aquilo para conseguir se sentir confortável nesse lugar em que a pessoa se cuida e é cuidada. Na sua fala me lembrou aquele exercício, o que eu gosto e eu faço, o que eu gosto e não faço, o que eu não gosto e faço, e o que eu não gosto e não faço de jeito nenhum. Eu lembrei desse também. E as pessoas não conseguem... Excelente! Esse é as pessoas não conseguem responder isso daqui, não conseguem... Né? O que eu gosto e que eu faço, que faz parte do meu dia a dia, que faz parte da minha rotina, que tá ali. O que eu gosto e não faço e alimenta minha alma. Aquilo que eu gosto que eu não faço, alimenta minha alma, gente. De vez em quando eu gosto de ir no cinema. Não faço isso com tanta frequência. Então, deixa eu ir lá, porque eu vou ficar feliz quando eu ver isso. Eu brinco que aquilo que eu gosto e eu não faço são as flores da minha vida. Eu amo flores. Mas não é todo dia que eu compro ela lá para minha casa. Mas o dia que eu compro, eu acho minha casa mais linda. Eu me acho mais linda. Eu acho que... gente, uma flor lá em casa, um buquê de flores. Eu adoro fazer isso esporadicamente. Tipo, atrás eu vi um amarelo. Falei, nossa, mas isso daqui na minha casa vai ficar bom demais. Aquilo que eu gosto e eu não faço é aquilo que alimenta a minha alma. É aquilo que me deixa feliz. Aquilo que... eu gosto e eu não faço são as minhas obrigações. Eu sou adulta e eu preciso ter obrigações na vida. E eu olho para isso e eu preciso olhar para isso. Aquilo que eu não gosto e eu não faço são os meus direitos. Quantos direitos um codependente sabe que tem? Quantos direitos? O direito parece que é a coisa mais difícil da pessoa entender. Eu falo isso, o exemplo que eu dou eu não gosto de lavar banheiro e eu não vou lavar banheiro. Isso eu não faço, não quero, não vou fazer. Em lugar nenhum. Eu posso fazer o que for, qualquer outra coisa, até lavar lá o negócio das baratas, tranquilamente. Mas o banheiro não, porque eu não sei fazer, não gosto, não quero fazer. Quais são os direitos que você já tem na sua vida e que você pode bancar? De falar, não quero. Eu não quero ir na sua casa hoje. Falar os nãos. Eu não vou. Já cresci, já sou adulta para isso, né? Que mais, gente? Tarefinha, Ju? Eu tinha pensado nessa, eu adoro. E é muito real isso que você tá falando, porque não tenho conhecimento, né? Para pensar o que eu gosto. Eu sempre faço o que o outro gosta, como a Larissa falou. Então, eu gosto muito dessas 4. Mas
tem 5 perguntas que geralmente eu uso também para as pessoas responderem, que é de uma atividade, que é responder quem sou eu, quem são os outros, o que eu vim fazer nesse mundo, como eu faço para receber amor, para me sentir amada, e o que as pessoas esperam de mim. E é tão legal perceber, é um desafio muito grande de responder, ainda mais quem está distante de si, né? Não sabe essas questões. Então, mas envolve essas relações, a expectativa do outro. Essa forma de cuidar é uma forma de buscar amor, né? De ser vista, de sentir importante. São perguntas de um exercício que eu gosto muito e que tem um resultado de talvez algumas fichas, alguns incômodos de percepção ali do que está vivendo, para começar o processo, que eu gosto muito. Então, fica aí o exercício, se alguém topar responder também, conta aí como é que foi. Como é que são as perguntas, Ju? Quem sou eu? Quem são os outros? O que eu faço para receber amor, para me sentir amada? O que eu vim fazer nesse mundo e o que as pessoas esperam de mim? Já para trás, passando os stories, né, do Instagram, eu vi o da Thaís, uma psicóloga. Agora, não vou falar onde que ela mora, porque acho que é de Campo Grande. Thaís Sistêmica também. E ela colocou uma pergunta lá que era: quem sou eu no encontro com o outro? Que também acho uma pergunta que a gente pode acrescentar nessas daí. Ótimo. Quem sou eu quando eu encontro a minha mãe? Quem sou eu quando eu encontro meu marido? Uau. Quem sou eu quando eu encontro essas duas maravilhosas psicólogas aqui? Quem sou eu no encontro com o outro? E quando eu vi essa pergunta, nossa, ela me fez pensar muito, 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 muito. Bom, eu queria trazer o tema para o dinheiro, né? Porque a gente não fala muito. Vocês já fizeram todos os meus cursos? A Ju já ganhou dossiê, porque eu acho que a Ju já fez uns 5. Falta só a formação agora. Se eu inventar mais um, a Ju tá lá também. Existe a gente tem uns significados de dinheiro na vida da gente. Todo mundo tem. O dinheiro, ele significa algo pra gente. Dinheiro pode significar o poder, tá? Dinheiro pode significar a nossa segurança. O dinheiro pode significar a nossa liberdade. Dinheiro pode significar amor pra gente. E dentro desses significados tem outros, né? Autoestima, outras coisas, mas que sempre encaixa nesses 4 aqui, tá? Autonomia, dinheiro pode significar autonomia, tá lá dentro da liberdade e tudo mais. E desses significados, o significado do amor, ele é um significado muito doído, cheio de dores mesmo. Porque o que é esse significado do amor? É quando eu uso meu dinheiro para ser amada por alguém. O meu dinheiro, ele está a serviço do sistema, ele está a serviço da casa, ele está a serviço do outro. Eu tiro de mim para dar para o outro. E aí encaixa muito naquilo que você falou, Ju, de ajudar demais, de estar ali sempre disponível, de tirar dele. E isso ser legal, ser bacana, a sociedade achar isso lindo. Minha mãe fez um voto de pobreza, de tirar todo o dinheiro dela e me dar, sabe? Esse é um dos significados mais difíceis. Porque a pessoa, ela não percebe que ela está fazendo isso. Quando eu devolvo isso, você tá percebendo que você está tentando comprar o amor das pessoas. E elas não percebem isso. E é real, né? Na hora que se devolve isso toca de alguma forma. Eu sou boa, eu empresto dinheiro, eu faço isso. Não, você está tentando comprar essas pessoas. E quando você está tentando comprar essas pessoas, você não está validando elas. Eu gosto muito de usar a palavra, você não está acreditando elas. Você não está validando elas enquanto competente para comprar suas casas, competente para pagar suas dívidas, competente para pagar suas contas. E
você fala dessa questão, né? Da sociedade ajuda, da sociedade acha bacana, a sociedade acha... E o dinheiro, ele é necessário para sua saúde, ele é necessário para você. E aí chega num momento da sua vida, você deu tanto. E agora você precisa para você. E como é que fica? Aliás, eu não acho que agora você precisa por você. Eu acho que durante esses anos todos você precisou e você não percebeu. Mas uma hora essa conta chega. Então, essa questão do dinheiro como um amor é algo que a gente não se autoriza de forma alguma a ver. E a gente precisa olhar para isso. Que uso eu estou dando para o meu dinheiro dentro do meu sistema. Que uso que eu estou dando para o meu dinheiro na minha vida. Quando eu estou me relacionando com outro, como que eu estou me relacionando com essa pessoa financeiramente. O meu dinheiro é meu, o meu dinheiro é nosso, o meu dinheiro é seu. Como é que eu estou fazendo isso? É interessante você falar isso, porque nesse significado do dinheiro enquanto amor, né? Uhum. A pessoa não está acreditando o outro, né? Não. E nem a si. Nem assim. Nem assim. Porque ela entrega todo o dinheiro dela para receber do outro esse amor. Então, ela também não está acreditando assim, né? Porque não entende, não reconhece o valor que ela tem. Ela busca, ela quer comprar esse amor, portanto, ela também não acredita a si. E é tão interessante porque o codependente, uma coisa também que acontece fácil, Lu, ele entra em dívida. Fácil. Ele vai entrando em dívida para socorrer um, para socorrer o outro, para ajudar o outro. Então, é muito comum que codependentes se endividem. É interessante porque logo no começo, aqui hoje, você falou sobre isso, né? Do débito, né? Da dívida do codependente. O que é? Qual que é a relação de dívida e codependente? Na verdade, a grande dívida... Tem duas grandes dívidas do codependente. Primeiro, é do que ele recebeu de pai e mãe. Sim. Do ambiente familiar. Segundo, é do que ele, sem perceber, escolheu não dar para si. Então, a conta dele fica sempre no vermelho. Sempre em débito. Eu falo isso muito, as dívidas no Serasa, para elas acontecerem, essa dívida emocional tem que ter acontecido primeiro. Enquanto eu não olho para os meus passivos emocionais, que é isso que você disse, o meu débito comigo, o meu débito com o outro, que eu já posso quitar, né? Eu não consigo ficar livre das dívidas. Eu não consigo. Vocês estão falando, eu pensei aqui, que eu gosto muito de pensar nos três papéis, né? A gente está falando muito do salvador. Mas tem um triângulo que eu uso muito, que tem o salvador, um perseguidor e a vítima. E aí, esse codependente, ele vai entrar enquanto um salvador, para começar, né, nesse lugar de ajudar alguém que está em necessidade, e essa pessoa está ali num papel de vítima. Mas, nesse momento, essa pessoa vai fazendo talvez um pouco, ela vê que ainda não está sendo reconhecida, ela vai fazendo mais, isso vai progredindo, né? E aí as dívidas financeiras podem aumentar, mas as emocionais também vão ficando, né, maiores. Em algum momento, aquela sensação, aquele momento que chega na exaustão, né, que ele já fez tanto e aí talvez espera que receber do outro também, é quando ele troca de lugar. E ele sai do salvador e vai lá para o perseguidor e vai cobrar. Vai cobrar de para quem ele ofereceu alguma coisa. Ele vai cobrar o tanto que está cansado, o tanto que está desgastado, o quanto já fez e nunca recebe. Então, é um ciclo que não tem fim se a gente não olhar para tudo isso que a gente falou aqui, né? Exercitar isso, buscar uma ajuda, vai ficar nesse ciclo porque ninguém está conseguindo perceber como vai sair daquele lugar. E essas dívidas emocionais vão ficar cada vez maiores e provavelmente as financeiras também, né? Que vocês estão falando. Eu gosto de trazer isso. E aí, Ju, uma boa tarefinha para ser feita é justamente essa da contabilidade. Quitar esses débitos, esses passivos emocionais. Tem coisa que você nunca mais vai recuperar.
Nunca. E não Adoro quando você fala adianta. isso. Aceita que você... Aceita Isso. que você ficou no Ficou no prejuízo. É aprender a lidar com a falta. Isso. Você O que faltou, faltou. E é isso. Agora você tem uma escolha daqui pra frente de viver com outra coisa, com uma outra vida. Mas o que ficou pra trás, ficou. Não tem como você recuperar aquilo que você viveu, que você gostaria de ter vivido há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Vou falar mais do que isso não, tá, gente? Ficamos por esses 20 anos aqui, tá bom? Não tem como. E aceitar que você ficou no prejuízo, gente, é libertador. A partir desse momento, eu sigo a minha vida. Eu posso fazer uma escolha diferente. Uma escolha rica. rica. Em todos Rica. os sentidos, né? Então, isso para mim, eu gosto muito do exercício dessa contabilidade e admitir que eu fiquei no prejuízo. Tem um exercício, eu gosto muito dos exercícios de visualizações, visualizar cada um do seu sistema e falar com eles: eu não te devo nada, eu não te devo nada. Essa dívida não é minha. Não tem como, Lari, se a pessoa... eu recebi essa semana um cara, ele falou: Luciana, eu movimento muito dinheiro, mas eu sempre estou em dívida. Para onde é que eu tenho que ir? Para as dívidas emocionais. Eu preciso olhar para elas. Sem olhar para essas dívidas emocionais e quitar essas dívidas emocionais, eu nunca vou sair de uma dívida. Eu vou estar lá sempre entrando em dívidas. Interessante, porque essa questão de lidar com a falta também é um dos pontos principais da codependência. Por quê? Eu preciso reconhecer as faltas que eu tive na minha vida. Só que, além de reconhecer essas faltas, eu preciso entender que eu posso sobreviver com essas faltas. Eu não preciso, porque às vezes a pessoa tem um medo tão grande de ser engolido por essas faltas que ela prefere não lidar com elas, negá-las, que é um comportamento clássico do codependente. Mas não, aquilo que me faltou, faltou mesmo. Faltou mesmo. E eu vou sobreviver e eu posso... Olha, é uma mudança de paradigma isso, né? Porque, além de sobreviver, eu posso... Muito mais que isso. Eu posso perguntar assim: como pode ser mais rico? Como pode ser mais rico? Entendeu? Né? Então, pode ser muito mais... Eu posso encontrar naquilo que me faltou uma capacidade e uma competência minha que, se não tivesse me faltado, eu não teria desenvolvido. Porque como é que eu consegui sobreviver? Só que ao invés de ter ali uma estratégia, porque a codependência é uma estratégia de sobrevivência. A pessoa precisou se adaptar a um sistema que provavelmente também era abusivo de alguma maneira. E então, ela precisou ocupar aquele papel e aquela lógica para sobreviver. Porém, é uma estratégia disfuncional. Então, eu preciso dessa pergunta: como pode ser mais rico? E a outra frase que a Ju pegou lá na canequinha dela me dá 5 minutos que eu vou produzir esse dinheiro. Isso é muito bacana, porque aí eu saio desse papel de vítima e eu me torno autora da minha história, sabe? E eu dou conta. E quando eu faço isso, quando eu me torno autora da minha própria história, eu tô acreditando todas as pessoas que estão ao meu redor. E a mim também. E a mim também. Uma vez eu escutei uma frase que: liberdade é contagioso. Então, se eu me faço livre, né, conquisto a minha e tenho essa postura com autonomia, eu vou liberar outras pessoas também. E isso é lindo. Tem toda pode mudar toda uma dinâmica, né? Tem tudo a ver com isso que vocês estão falando. Então... E aí, quando eu acho que quando tem a liberdade, né, que eu me liberto e liberto o outro, eu posso sair de casa e ter uma vida adulta. Não é isso, Ju? Com autonomia, com certeza. Essa é a ideia. E sobre isso, sair de casa, ter autonomia, ter tranquilidade e ir na família de origem e ter a sua família atual, é o tema do nosso próximo podcast de semana que vem. Então, essa conversa todinha aqui ainda continua semana que vem. Nós vamos falar agora um pouquinho mais sobre pertencimento, sobre família de origem, sobre se amar,
amar e respeitar as pessoas do seu sistema com liberdade. Então, Juliana e Larissa ainda continuam aqui. Você, por favor, se inscreva aqui nesse canal, ou no Spotify, ou no YouTube. Compartilha, comente, dê o direcionamento aí pra gente se você tá gostando ou não, porque semana que vem tem mais, ok?